Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, muito bom dia, uma excelente segunda-feira para você. É sempre uma alegria estarmos aqui falando da palavra de Deus, podendo compartilhar com vocês daquilo que Deus tem nos permitido também ter. Nós estamos olhando para o livro de Gálatas, mas antes quero agradecer vocês que estão nos acompanhando também na nossa IBD Online. Ontem tivemos nossa terceira lição, Desvendando o Apocalipse. Começamos a falar sobre a segunda volta de Cristo, sua vinda, seu retorno, naquela introdução, naquela primeira vez que que João apresenta isso naquele livro. E você que não assistiu e quer assistir às nossas aulas, na descrição deste vídeo aqui do devocional, você tem os links das três primeiras aulas, uma introdução, de volta para o futuro, segunda volta de Cristo, que nós estamos estudando, começamos a estudar ontem, na nossa EBD Online. Muito bem, nós estamos olhando para Gálatas, capítulo 1, estamos dos versos 10 a 24, falando das credenciais de Paulo. Começamos a falar das suas credenciais gerais, olhando para os versos de 10 a 12. No verso 10, onde Paulo fala que ele não está procurando o favor dos homens, mas sim ele quer agradar a Deus, mostra que Paulo então não está procurando agradar os homens. Esse foi o nosso primeiro ponto, a sua primeira credencial é Paulo quer agradar a Deus e não aos homens. A segunda credencial de Paulo é que a mensagem de Paulo não foi inventada pelo homem. A mensagem de Paulo foi dada por Deus, versículo 11. Pois eu gostaria que vocês soubessem, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Quando Paulo fala, eu gostaria que vocês soubessem, ele usa uma forma grega bastante forte, que significa tornar conhecido com certeza algo que era certificado. Ele usa esta declaração enfática em outros lugares também. É como se ele estivesse deixando, eu quero deixar bem claro para vocês. Não há dúvida de que o evangelho que eu ensinei é o evangelho que Cristo passou, é o evangelho que Cristo ensinou. Então Paulo tinha proclamado esse evangelho, não era ele que tinha inventado, ele não alterou o evangelho, não foi de acordo com o homem, não era permeado por retidão de boas obras, não era com o sistema concebido pela religião. Não, Paulo pregou a mensagem de salvação. Essa era a mensagem que Paulo estava pregando, era uma mensagem de justiça de Deus imputada a nós, e não uma mensagem de que o homem tinha que fazer alguma coisa para encontrar a graça salvadora, senão já não é graça, Graça que você tem que fazer algo não é graça. Então a segunda credencial que Paulo nos dá é que o evangelho que ele pregava não era o evangelho que ele havia inventado, mas foi o evangelho que Cristo passou para ele. Esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho que Cristo mostra, o evangelho que Cristo apresenta, É aquela mensagem de origem divina, sem mistura da sabedoria humana. Por isso que o evangelho para Paulo é o padrão para qualquer outra coisa, ou o padrão geral, contrário a qualquer teoria humana, por assim dizer, de salvação. Então, Paulo apresenta o evangelho são as boas novas de Cristo, as melhores notícias que alguém pode receber, as notícias da graça, a notícia da salvação, a notícia da transformação, a notícia da redenção que nos alcançou. Esse evangelho é o evangelho que nos ajuda a viver a nossa vida no dia a dia, no chão da vida, no nosso andar, que nós possamos viver esse evangelho, que esse evangelho faça toda a diferença na sua semana, que você viva conforme esse evangelho que não foi dado por homens, mas dado pelo próprio Cristo e com preço muito alto, preço do seu próprio sangue para nos redimir. Grande e forte abraço, até amanhã, com a graça do nosso Deus. Tchau. Uma palavra de amor, uma palavra de